começa se apresentando e vai correndo. Olá, meus amigos, boa noite, como vocês estão? Meu nome é André, na atualidade trabalho como contador na Secretaria de Patrimônio da União. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a contabilidade pública patrimonial dos imóveis públicos. Quando a gente conversa, quando vem à nossa mente a questão dos imóveis públicos, né? Quando a gente pensa em patrimônio público, é fácil a gente imaginar uma praça, uma escola, um hospital, o prédio de uma universidade, mas é importante a gente tomar como discussão necessária também os parques, as rodovias e grandes áreas públicas, em que em muitos momentos a gente nem imagina que seja um imóvel público. Todos esses bens que nós elencamos agora, eles representam a riqueza do Estado. Como saber quanto vale esse patrimônio? Como acompanhar a evolução do valor destes bens? É para responder a essas perguntas que existe a contabilidade patrimonial. O patrimônio imobiliário faz parte da riqueza pública. Toda organização possui um patrimônio. Empresas possuem, famílias possuem e governos também. Os imóveis públicos representam o quê? Uma parcela muito importante desse patrimônio. Se você analisar o Balanço Geral da União e você olhar lá no grupo de imobilizado, você vai perceber que nós temos uma grande representatividade desse tipo de bem lá nas demonstrações contábeis. Tá ok? Assim como veículos, equipamentos, máquinas, entre outros, mas a nossa discussão é voltada para o patrimônio imobiliário. Os ativos de maior valor, como a gente falou agora há pouco, devido à sua grande representatividade, são os imóveis, tá ok? Eles são pertencentes ao Estado, superando valores de veículos, equipamentos na sua magnitude. E o registro destes bens é obrigatório, tá ok? Assim como você percebe os bens das famílias, das empresas, que têm um grande controle dos seus bens, os governos, não é? As instâncias governamentais precisam de registrar esses bens, acompanhar esse patrimônio imobiliário, assim como acompanhar a evolução destes bens que são avaliados periodicamente. Tá ok? Mas muito além da obrigação contábil, tá? A gente percebe, quando fala em contabilidade, seria apenas uma obrigação burocrática. Não, hoje ela é um instrumento de gestão e governança. Não se contabiliza apenas para prestar contas, contabiliza-se para gerir, tá ok? A gestão ali na tomada de decisão relacionada ao patrimônio público. Quanto de patrimônio que existe? Onde está este patrimônio? Como que ele evoluiu? Quanto que o Estado possui daquele patrimônio? Vamos lá. Quanto patrimônio existe? A gente vai saber quando a gente identificar e quantificar os bens pertencentes às instâncias governamentais, aos entes públicos. Onde eles estão localizados, né? É importante que a gente tenha uma noção física a fim de localizar e caracterizar esses imóveis, vinculando-os às unidades gestoras responsáveis por cada bem. E agora, como que a gente vai acompanhar a evolução disso? Como a gente vai acompanhar as valorações, as desvalorizações, as recuperações e também as alterações patrimoniais ao longo do prazo, do tempo? É importante que nós tenhamos uma noção do valor daquele bem no momento histórico, do seu registro e de quanto ele está valendo na atualidade. Por isso que nós temos as métricas de avaliação para a gente saber a questão da evolução daquele patrimônio. Quanto o Estado possui daqueles bens? É muito importante saber a participação estatal no valor desses ativos imobiliários, a fim de que, para que venha subsidiar as decisões estratégicas de gestão. Por exemplo, como está sendo usado, quem está usando, qual a finalidade. Tudo isso são pontos de observação na gestão deste bem patrimonial. Quem vai fazer isso? Qual profissional? Qual o órgão? Qual o ente? Não é? Lembrando que a contabilidade patrimonial não é exclusiva da União. Ela faz parte do modelo brasileiro de contabilidade pública, no caso, aplicado ao setor público. Tá? Lembrando que a abrangência é nacional, devendo existir na União, no governo federal e nas suas autarquias, né, nas fundações e também outras entidades da administração indireta. Precisa existir nas esferas também de estados e Distrito Federal,
todos os 27 estados, Distrito Federal, com a sua autonomia administrativa, seguindo princípios comuns. Não podemos esquecer dos municípios, que também devem reconhecer contabilmente seus ativos patrimoniais. Cada ente, né, tem a sua autonomia administrativa, mas todos seguem as normas do Conselho Federal de Contabilidade e da Secretaria do Tesouro Nacional. São órgãos normatizadores aí das normas brasileiras de contabilidade. Principais referências normativas que nós temos, né, como guias aí na gestão patrimonial, a Lei 4.320 de 1964. Por meio dela, a gente tem uma clara noção do controle das finanças públicas e administração financeira e contábil, assim como princípios, né, e orientações orçamentárias, a fim de que o orçamento é o principal instrumento de gestão. Também nós temos a Lei Complementar 101 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Como saber os limites de dívida, não é? Como saber as garantias, operações de crédito, transparência e responsabilidade na gestão fiscal, limites de pessoal, tudo a gente consegue ter um vislumbre total na Lei 101 de 2000. Tem também o decreto de número 6976 de 2009, que autoriza a STN a editar os normativos, os manuais, os planos de contas no âmbito nacional, direcionada para o setor público. Norma Brasileira de Contabilidade, né, aplicada ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e também o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, que é a principal referência técnica e operacional do sistema que nós temos na atualidade. Então vamos lá. Como que o imóvel vai aparecer na contabilidade? Tá? Quando a gente analisa as demonstrações contábeis, é preciso que a gente tenha uma certa noção de como isso precisa ser evidenciado. Primeiramente, por meio da sua identificação. Que tipo de bem que eu tenho? Depois, uma caracterização. Não é? Como que ele foi caracterizado, o tipo daquele imóvel. Depois, o reconhecimento, né, contábil, né, os critérios, as bases de mensuração na sequência que nós utilizamos para o devido registro daquele bem. Tá? Reconhecimento, mensuração, avaliação, reavaliação e até mesmo uma avaliação de redução ao valor recuperável, que a gente chama de teste de impairment. Não podemos esquecer da depreciação, que no caso daqueles bens, né, exceto terrenos, que nós temos um desgaste, né, seja pelo tempo, seja pelo uso. Todos esses critérios que nós acabamos falando agora mesmo, tem o objetivo central de apresentar de forma mais fiel, mais fidedigno possível o patrimônio do ente público. Mas agora você pode perguntar, tanta informação, tantas nuances, por que isso interessa ao gestor patrimonial? Vamos lembrar que a contabilidade é aquela ciência que registra, evidencia, controla o patrimônio. Se é o patrimônio, não interessa somente ao contador. Ela depende diretamente da gestão patrimonial. Quem administra os imóveis, assim como os outros bens, produz informações e também necessita de informações que são essenciais e que alimentam as demonstrações contábeis. Sem tais informações, esses registros deixam de refletir a realidade. Dessa forma, aquele que gerencia, né, o gestor patrimonial, é o agente principal na produção dessas informações contábeis acerca do patrimônio. O que ele tem que estar de olho e atento? Novas incorporações, novos bens que chegaram, não é? Por meio de compra, doação e também outras formas de aquisição. E agora vamos lá. Alguns bens foram alienados, foram demolidos. É importante saber a forma de baixa destes bens que foram alienados, cedidos de forma definitiva. Outros bens foram demolidos. As reformas e as reavaliações que aconteceram. É importante que nós tenhamos em mente a atualização dos valores advindos dessa reforma. Vamos lembrar da portaria STN/SPU, recém-publicada, no dia 24 de julho de 2026, que diz os critérios de avaliação. E aí, o bem, ele foi reformado, alterou a tipicidade, aumentou a área,
há um ponto ali de reavaliação. Teve sinistro? É ponto de reavaliação. Tem aquele prazo estabelecido pela Instrução Normativa 98 de 2025? Também. Então, é necessário que o gestor patrimonial esteja atento a essas informações. Outra situação que o gestor tem que ficar atento: houve mudança no uso daquele bem? Houve mudança na destinação daquele bem? Tudo isso pode impactar a forma de classificar e, consequentemente, a avaliação daquele imóvel. Um exemplo de aplicação com base numa experiência da Secretaria de Patrimônio da União. A SPU desenvolve procedimentos estruturados de contabilização destes imóveis públicos, servindo como uma referência para todos os demais entes. Dessa forma, o que você pode perceber nos processos da Secretaria de Patrimônio da União? Avaliações sistemáticas, não é? Avaliações periódicas e também reavaliação do patrimônio imobiliário federal. Citei a portaria 50 de 2026, que diz o seguinte: tem um prazo, né? Os imóveis serão avaliados a cada 10 anos. Mas nesse momento, nesse ínterim, pode ter acontecido algumas situações, como eu disse, houve uma reforma, acréscimo de área, mudança de tipologia daquele bem, precisa de fazer avaliação. Houve a situação de sinistro, precisa de fazer avaliação, entre outras situações. Todos os imóveis são registrados no SPUNet, que é uma plataforma integrada, base para o módulo, e entre tantos módulos, né, avaliação, destinação, o módulo de contabilização também destes bens, que no momento está em desenvolvimento. E este módulo é o responsável pela integração com o CIAF, tá? O sistema estruturante SPUNet, articulado, né, com o CIAF, de forma que a contabilidade seja refletida de forma mais fidedigna possível. Essa gestão integrada, né, como a gente falou agora há pouco, demonstra na prática como que funciona a gestão patrimonial e a sua interlocução com a contabilidade, atuando de forma colaborativa e também complementar. Resumindo, vamos ver o que nós aprendemos nesses poucos minutos que nós estamos falando? Os imóveis representam grande parte do balanço geral da União, sendo assim um dos principais ativos do governo. É importante conhecer seu valor, acompanhar sua evolução e registrar corretamente as informações que nós temos de aquisição e também de manutenção, caso tenha depois baixa desses bens, como uma forma de acompanhar, né, a condição para fortalecer a transparência, a governança, a fim de fomentar a tomada de decisões acerca do patrimônio público. Não podemos esquecer que transparência é necessária. Demonstrações contábeis fidedignas, né, permitem que a sociedade conheça o real valor do patrimônio público. Olha a seriedade no processo da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Outro fator muito importante no processo de gestão patrimonial é governança. As informações patrimoniais confiáveis fortalecem os mecanismos de controle e também de fiscalização do Estado. Decisão: gestores bem informados tomam melhores decisões sobre o seu uso do bem, a conservação do bem e também, caso haja necessidade de, em algum momento, alienar estes imóveis públicos. Por fim, todos em busca da eficiência. Uma gestão imobiliária eficiente e responsável é orientada ao interesse público e baseado em dados reais. Principais conceitos que nós destacamos: patrimônio público, que representa a riqueza do Estado. Vamos entender que são os prédios, os terrenos, os ativos. A contabilidade patrimonial, o ramo da contabilidade, que tem por premissa conhecer, valorizar e gerir, né, sendo uma importante ferramenta na gestão do patrimônio. Reconhecer e mensurar estes bens no seu ingresso e também em todo o processo de gestão desse bem, a fim de que nós tenhamos um valor contábil mais atualizado possível, a fim de que haja uma integração da gestão patrimonial com a contabilidade, sendo que a gestão patrimonial trará informações básicas suficientes para que sejam contabilizadas tais informações e assim servirão de base para a tomada de decisão.
As referências normativas, que são as nossas guias, as nossas leis, a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Decreto 6976, as normas brasileiras de contabilidade, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, entre outros. E a mensagem central que você não pode esquecer: conhecer o patrimônio é o primeiro passo para geri-lo bem. E gerir bem é a melhor forma de servir a sociedade. Somos todos servidores e, para isso, nós precisamos de ferramenta de transparência. A contabilidade patrimonial vem a ser essa ferramenta, porque, por meio das informações geradas por essa, permite que os cidadãos e órgãos de controle conheçam o real valor do patrimônio público. Nós também não podemos esquecer que os registros contábeis, eles fortalecem a governança de forma a embasar as decisões estratégicas sobre o patrimônio imobiliário, sendo um instrumento de governança importantíssimo para o processo. E vamos lembrar que, em algum momento, nos preocupamos muito com a burocracia. Só que a gestão patrimonial, e que vai servir de base para uma boa contabilidade pública, ela vai ser uma ferramenta além da burocracia. Ela será uma ferramenta indispensável para a gestão responsável dos ativos públicos. Muito obrigado, agradeço a sua atenção e a sua participação. Não vamos esquecer de que isso aqui é apenas o início do nosso estudo. Vamos nos aprofundar no estudo da contabilidade patrimonial dos imóveis públicos, sabendo que isso é um passo fundamental para uma gestão patrimonial mais eficiente, mais transparente e orientada ao interesse da sociedade. Um forte abraço, até mais.